Bora falar agora sobre o América do México ironizando a proposta feita do Cruzeiro pelo atacante Brian Rodrigues. Formação da Fox do México dá conta de que a oferta feita pela Raposa foi considerada muito ruim por dirigentes do América. O Cruzeiro teria se disposto a pagar 60% dos direitos econômicos por cifras muito abaixo até de clubes brasileiros que em outro momento já estiveram na parada. O Santos é o último dos interessados no Brasil. O Vasco e o Corinthians fizeram várias tentativas ao longo do primeiro semestre. De acordo com a Fox do México, hoje as maiores possibilidades para o Brian Rodrigues são de transferência para o Inter Miami, time do Messi nos Estados Unidos, ou para o Al Rayyan do Catar. A pedida é de 10 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos. Brian Rodrigues foi um jogador super bem avaliado pelo scout do Cruzeiro e que tem a aprovação do Leonardo Jardim, chegaria eventualmente para brigar pela condição de titular com o Wanderson. O Brian tem 25 anos de idade, é uruguaio, pertence ao América e joga inclusive pela seleção uruguaia. Olha, Oliveira, o Hugo Sérgio achou o empate na matemática bom, porque o Cruzeiro se mantém na liderança, né? O Flamengo está em campo agora contra o Red Bull Bragantino. Quer dizer, se o Braga ajudar, né, a segurar o Flamengo, fica ainda melhor. De toda maneira, mesmo caso o Flamengo vença nessa rodada, ainda não passa. O Flamengo tem um jogo a menos. Na matemática, pontinho importante lá em São Paulo, Ale? Eu acho que sim, viu, o Thiagão. Embora o Corinthians, evidentemente, viva uma fase muito tumultuada, né? É uma equipe que é difícil de ser batida. Eu estava falando do retrospecto. Se você pegar os últimos 11 jogos do Corinthians como mandante no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro tem uma vitória só, né? Jogando contra o Corinthians diante da sua torcida. É difícil, cara. Tudo bem que nessa temporada no Brasileirão, o Corinthians já perdeu 2 vezes como mandante, né? Perdeu para o Bragantino e para o Fluminense. Mas eu acho que o jogo hoje foi um jogo muito duro. O Cruzeiro, e eu falava isso com o Hugo Sérgio lá na minha primeira intervenção, ele tinha que ter aproveitado o melhor momento dele na partida para traduzir em gol, né? E ele teve essas oportunidades, teve com o Christian, teve com o Caio Jorge no primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians voltou numa outra rotação, competindo muito mais, vibrando muito mais, marcando muito mais forte, né? E aí teve as suas oportunidades. O Cruzeiro não deixou de jogar, mas o Corinthians se impôs um pouco mais, a torcida veio junto, e aí a dificuldade, evidentemente, ela foi maior, não tenha dúvida. E aí o Cruzeiro, eu acho que ele não deixou de jogar. Eu acho que o Corinthians, como eu falei, no segundo tempo bloqueou algumas das ações corintianas, mas no todo, se você entender que o segundo tempo foi mais equilibrado e no primeiro tempo o Cruzeiro foi melhor, o Cruzeiro até merecia uma melhor sorte. Então, acho que não ficou ruim. Por quê? Porque vai ser difícil para todo mundo jogar contra o Corinthians na Neoquímica Arena, e o desempenho do Cruzeiro dá uma perspectiva, por exemplo, que contra o Ceará o time vai voltar a jogar bem, porque o time não teve uma queda de produção. Então, acho que é normal, não vai dar para ganhar todos os jogos, né? E tem essa invencibilidade também, que para um campeonato tão difícil como é o Campeonato Brasileiro, você passar 11 rodadas sem perder é muito significativo, viu, Thiago? É isso, Ale, eu também acho, viu? Se você, aquela história, né, Ale, na abertura do campeonato, bora na matemática aqui, pega o empate contra o Corinthians na Neoquímica, acho que todo mundo pega, né, Ale? São 4 empates agora do Cruzeiro na competição, e é o terceiro empate por 0-0, né? Porque empatou o clássico contra o Atlético 0-0. Aquele jogo com vitória, aquele lá que foi uma judiação, né? Porque o campo não tinha condição de jogar, foi 0-0, e agora 0-0 tem um empate também, que foi o começo da mudança do Cruzeiro, que foi no Morumbi contra o São Paulo 1-1. Foi quando o Léo Jardim começou a mexer no time, né? Então é o 4º empate, mas acho que tudo dentro de uma normalidade. Você vai ver também os rivais aí, Flamengo, Palmeiras. O Flamengo outro dia perdeu pro Santos, que o time é o Neymar e Neymar só. Então acho que esse tipo de resultado vai acontecer sim. Não adianta o torcedor ficar bravo, ficar nervoso. O negócio é continuar com esse trabalho que está sendo muito, mas muito bem executado. Valu, um segundo tempo do Cruzeiro completamente diferente do primeiro, né? Se o primeiro a gente falou que o Cruzeiro ficou ali por detalhes de quem sabe abrir o placar,
Nessa segunda etapa, não gostei do jogo do Cruzeiro. As mexidas do Leonardo Jardim, elas faziam sentido, mas eles não conseguiram, talvez, entregar o que era necessário. Acho que o Marquinhos ainda precisa de demonstrar mais do porquê foi comprado pelo Cruzeiro, mas é um empate dentro de todas as circunstâncias, né? Levando em conta a grande defesa que o Cássio precisou de fazer, a bola também que o Vidalba precisou de salvar ali em cima da linha. Interessante, o Cruzeiro não perde, o Cruzeiro coloca ali, neste momento, 4 pontos de vantagem com relação ao Flamengo, né? Que daqui a pouco entra em campo diante do Red Bull Bragantino, mas é um Cruzeiro que, para mim, deixou a desejar hoje no que diz respeito à construção, muitos erros. Não gostei da partida da nossa dupla de volantes. Acho que isso influenciou demais também no jogo do Cruzeiro. Romero e Lucas Silva abaixo no que diz respeito à construção. Muitas tomadas de decisões ruins, principalmente do camisa 29. Acho que em alguns momentos o Romero poderia ter soltado essa bola mais rápido, ter feito escolhas mais inteligentes, acabou prendendo demais a bola, errando alguns passes. Mas não é todo dia que o Cruzeiro vai conseguir apresentar aquele nível de futebol que a gente conseguiu observar em outras partidas. Para mim, o que fica de importante é que mesmo em um dia não tão bom do Cruzeiro, o Cruzeiro não sofreu gols, o Cruzeiro não perdeu, então o Cruzeiro ainda conseguiu somar pontos fora de casa contra um adversário que, apesar do momento ruim, faz muito bem o seu dever de casa, é um mandante muito forte. Então, ficam aí algumas lições também para o Cruzeiro, mas o principal é que o Cruzeiro, mesmo em uma noite não tão feliz, conseguiu pontuar. Então é isso e seguimos. Um jogo muito disputado na Neoquímica Arena, realmente muito brigado. O Corinthians veio com uma intenção até de igualar o Cruzeiro nesse sentido da disputa, e eu acredito que foi muito bem sucedido, até porque não leva gols dessa equipe do Cruzeiro, que tem o melhor ataque da competição até este momento junto ao Flamengo. Concordo com o Pedro que o primeiro tempo do Cruzeiro foi melhor que o segundo. Se no primeiro tempo faltou talvez um pouco de capricho, alguns detalhes ali no último terço para abrir o placar, no segundo tempo parecíamos bem mais distantes ali de sequer chegar ao último terço para conseguir finalizar bem as nossas jogadas. O Corinthians começa o segundo tempo bem melhor que o Cruzeiro e faz um movimento de subir as suas linhas de marcação, pressionar a nossa saída de bola, algo que o Cruzeiro faz sempre muito bem, né? E fazendo esses movimentos, o Corinthians conseguiu recuperar a posse em alguns momentos, ter algumas chances bem claras de gol. É bem verdade que as melhores oportunidades do Corinthians já foram mais ao final da segunda etapa, mas a sensação é que durante o segundo tempo inteiro o Corinthians conseguiu incomodar muito mais o Cruzeiro do que propriamente o Cruzeiro incomodar o Corinthians, que havia sido a tônica do primeiro tempo. Sabíamos que seria um jogo bem difícil, nunca é simples jogar na Neoquímica Arena, mas eu acho que é um jogo que evidencia como essa equipe ainda está em construção. Hoje, principalmente no primeiro tempo, em que o Corinthians abdica da posse de bola e o Cruzeiro precisa construir um pouco mais as suas jogadas desde ali da sua linha de zaga, o Cruzeiro apresenta dificuldades. Acho que o Pedro é muito feliz quando fala da nossa dupla de volantes tendo alguma dificuldade nesse quesito hoje. Hoje a gente não viu aquele movimento do Romero afundando entre os zagueiros para fazer uma linha de 3 e a saída de bola dessa forma. Foi sempre ali entre os zagueiros mesmo e o Romero um pouco mais à frente. Fato é que não funcionou. Wanderson e Christian, eu até acho que fizeram um bom primeiro tempo, assim, nada espetacular, mas realmente no segundo tempo bem abaixo, acabam sendo substituídos. E aí fica aquela questão do Cruzeiro precisar buscar uma ou outra peça para, no momento de um jogo mais difícil, um cara que quebra uma linha, um cara que no 1 contra 1 consegue tirar vantagens. Talvez tenha faltado um pouco disso hoje, mas acima de tudo acho que o problema do Cruzeiro não foi nem tanto nas finalizações, em que pese que no primeiro tempo faltou capricho, foi porque realmente não teve capacidade de construir e de superar essa marcação do Corinthians, que realmente se dedicou muito no momento defensivo, dificultou muito o nosso jogo ali no meio-campo, e essa linha de 3 que nós temos ali, Wanderson, Matheus Pereira e Christian, tiveram bastante dificuldade no jogo. É aproveitar melhor as oportunidades que são criadas. Acho que o Cruzeiro pecou nisso quando esteve melhor no jogo, e quando
quando esteve pior, acho que tem, se há um alento, é não ter sofrido gols. É uma equipe que costuma conseguir se defender bem e hoje, nas oportunidades em que o Corinthians teve claríssimas ali, o Vidalba tira uma bola ali em cima da linha, o Cruzeiro faz alguns lances providenciais, uma defesaça do Cássio num chute muito perigoso do Memphis, e aí fica esse alento do ponto de não sofrer gols. Acredito que é importante demais você, no Campeonato Brasileiro, seguir somando pontos, né? É um campeonato muito difícil, mas fica essa sensação que ainda falta um pouquinho para essa equipe, principalmente quando tem a bola e precisa propor, e que falta talvez uma ou outra peça aí do meio para frente para desequilibrar jogos difíceis como esse, Valu. O Cruzeiro encontrou um adversário e essa é uma tônica daqui por diante, nesse final de primeiro turno, eu acho, e no segundo também, um adversário que veio para jogar em transição contra o Cruzeiro, não fez pressão. Por que não faz pressão o Corinthians na saída de bola do Cruzeiro? Que sabe que se der campo para o Cruzeiro, fatalmente este Cruzeiro já mostrou em várias oportunidades no Campeonato Brasileiro que aproveita muito bem. Ainda assim, nessa partida, gostei mais do primeiro tempo também. A gente criou oportunidades, tivemos ali o lance do Caio Jorge, que acabou furando. Gente, e tá tudo dentro da normalidade, tá? O Christian, que acabou desperdiçando também uma boa oportunidade. Acontece, acho que se eu pudesse destacar algo dessa partida, principalmente o nosso sistema defensivo, né? Mais uma vez passamos em branco ali, sem sofrermos gols. E o Cruzeiro, que acabou de realizar o seu 16º jogo, Rafa, não sofreu gols em mais da metade dos jogos. Esse foi o 9º jogo que o Cruzeiro não sofreu gols, sendo que desses 9, em 6 ele venceu e com mais 3 empates. Então também importante, e é isso, o Corinthians veio para fazer o seu jogo. A gente tem que levar em consideração também, só antes de passar para você, a sequência do Cruzeiro, né? A gente voltou da paralisação da Copa do Mundo de clubes, parecendo que não sentiu contra o Grêmio, contra o Fluminense mesma coisa, contra o Juventude, 4º jogo, né? A gente, mesmo com a excelente administração, para mim, de minutos do Jardim, mas acho que o Cruzeiro hoje sentiu um pouco fisicamente e não conseguiu imprimir o seu ritmo, principalmente em possibilidades que o Corinthians acabou dando na partida. Concordo, Valu, e concordo que essa questão da sequência de jogos pesa para uma equipe que joga com tanta intensidade, é natural que pese. Leonardo Jardim já havia alertado da necessidade de fazer trocas justamente para manter um time fresco e, de repente, faltam peças para você trocar mais, né? Mas eu acho que isso é um fator que pode pesar. Vamos aguardar a avaliação dele na coletiva, que é sempre muito objetivo, muito coerente, e acredito que vai falar aquilo que enxergou do jogo. São 10 pontos em 12 possíveis, eu acredito que falando dessa volta, né, Copa do Mundo de Clubes, é um ótimo aproveitamento. Então, como eu falei desde o início, 1 ponto na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, não é de se jogar fora. Agora, eu quero pontuar uma questão aqui, que é o lance da falta do Charles em cima do Lucas Romero. Para mim, é inacreditável o VAR não ter chamado para analisar o cartão amarelo, porque é um lance de um chute na cara do Romero, um pé alto, um lance super agressivo, mesmo que não haja intenção, era um lance ali, para mim, muito claramente. E o pós é sintomático, né, Rafa? Porque o Martínez, ele vira o segundo tempo para o segundo tempo amarelado. O Charles, assim que ele toma o amarelo, ele é substituído pelo Dorival. Exatamente. Ali no momento até do jogo, no calor ali da emoção, não me atentei para fazer esse comentário, mas eu ia falar justamente isso. É tão escandaloso que o Dorival vai lá e substitui. A gente já teve um lance parecido no Clássico, né? Em que o treinador do Atlético Mineiro também corre e tira o jogador que deveria ter sido expulso. Então, esse tipo de coisa, Valu, também incomoda. Eu entendo que, de repente, a gente pode analisar que o Cruzeiro poderia ter produzido um pouco mais, talvez não merecesse a vitória, aí fica para análise de cada um, mas esse tipo de coisa impacta diretamente, porque você fazer um jogo com um homem a mais por boa parte do segundo tempo ali, teria sido uma baita de uma vantagem. Então, para mim, um lance que beira ao inacreditável. O Cruzeiro reclamou de pênalti em 2 oportunidades. Nós não tivemos aqui na TV
o replay dos lances, então fica difícil de analisar, porque na imagem ao vivo está muito distante, mas fato é que são pequenas questões que incomodam. Acima de tudo, acho que o Cruzeiro, em linhas gerais, nos 90 minutos, até produziu mais do que o Corinthians a nível de ímpeto ofensivo. O Corinthians com muita dificuldade de chegar realmente com chances claras de gols, porque o Cruzeiro se defende muito bem em cima disso que o Valu colocou. No final ali teve algumas chances bem claras, e aí quando foi necessário o Cruzeiro salvou ali em cima da linha, mas fica talvez um gostinho de frustração por aquilo que a gente já viu essa equipe produzir, e principalmente pelo primeiro tempo em que pareceu mais perto do gol do que o Corinthians. Mas faz parte, acho que acima de tudo o importante é assimilar aquilo que a equipe precisa evoluir no momento de construção com a bola nos pés, é necessário crescer nisso, e que bom que isso veio sem uma derrota. E aí é seguir pontuando, e domingo já tem jogo importantíssimo em casa diante de um Ceará que é bastante frágil, e é um jogo em que o Cruzeiro vai precisar buscar 3 pontos. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.